Olá, você, seja muito bem-vindo. Hoje, 31 de julho, 7 meses do ano já ficaram para trás e a gente aqui nesse ano, que, como diz o Cadu, precisava ser desinstalado e reinstalado, mas vamos nós. Pedindo a você aqui, em primeiro lugar, que se inscreva no canal, pressione o like e prestigie o nosso canal. Receba sempre o sininho de quando nós estivermos colocando um programa novo no ar. Hoje um programa muito especial com Ana Moisés. Ana, seja muito bem-vinda. Eu já te apresento com todas as pompas merecidas. Mas, começando aqui o programa, perguntando para Seattle como está Seattle. São Paulo está horroroso, uma friaca danada. Seattle deve estar um verão de fazer inveja. Invertemos os papéis. Aqui estamos todos com temperatura muito boa, perto de 30 graus, o que é raro de acontecer aqui. Céu azul, dia glorioso aqui em Seattle, que ainda sofre com os distúrbios causados pelos protestos, mas as coisas estão começando a se caminhar para um momento melhor aqui na cidade. E é isso aí, estamos muito animados hoje de ter a Ana aí no programa, a Ana com quem eu trabalhei durante muito tempo, na mesma indústria, na verdade, né? A gente trabalhou na mesma indústria desde sempre. Então é muito legal sempre ter a oportunidade de revê-la aqui, Ana. Muito obrigada, estou muito feliz, fiquei muito honrada com o convite. Claro. Cadu, que deve estar no lugar mais frio do mundo, explica para a gente esse I wish. Eu gostaria de estar no lugar mais frio do mundo. Estou me lembrando, até está frio aqui. Amanheceu com 10, 11 graus. Eu estou aqui no pé da Serra da Mantiqueira, pertinho do sul de Minas, né? Mas eu me lembrei hoje, olha só, você falou o lugar mais frio do mundo. Eu lembrei da temperatura mais baixa do mundo. Eu tive alguns anos atrás em Whitehorse. Whitehorse é no território do Yukon, bem no norte do Canadá, perto do subcírculo ártico, e eu peguei menos 27 graus e meio centígrados. Só que lá era um frio seco, então muito suportável, você estando bem agasalhado e tal. Fui lá fotografar a aurora boreal. E foi sensacional. Agora, assim, o frio me faz falta. Então, hoje está bom aqui. Tô legal. Porque frio me concentra e eu boto a coisa para andar. Porque senão, meu amigo, o cara vai jogar golfe agora, depois do programa, entendeu? Ele vai jogar golfe, ele vai lá, ele vai para a piscina. Não dá. Eu tenho todo um fã-clube me esperando, cara. Eles esperam isso de mim. O que eu posso fazer? Então tá bom. Olha, deixa eu roubar a palavra de vocês, porque eu preciso apresentar essa mulher, essa profissional sensacional que está aqui com a gente hoje. Ana tem 20 anos de trabalho num mercado muito charmoso, que é o mercado da internet, é o mercado da mídia, fazendo a relação entre grandes anunciantes e agências. Ana trabalhou por anos na Microsoft, no Yahoo, e desde 2015 está no LinkedIn e vem bater um papo com a gente, vem falar da sua carreira, vem falar do que ela observa a partir de um ponto muito especial, que é uma rede social, como o LinkedIn. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Ana, eu vou começar te fazendo uma pergunta. Nessa sua jornada profissional, como é que você vê o espaço que é dado às mulheres? Então, eu acho que tem evoluído muito, né? Eu sempre falo que assim, eu não sou um bom exemplo porque eu trabalhei, acho que em empresas de tecnologia que já entenderam há algum tempo a importância de ter um ambiente diverso e entenderam que isso gera mais produtividade, gera mais riqueza para a empresa. Então, assim, eu vim de uma Microsoft que já tinha uma característica de ser extremamente inclusiva com mulher, e eu, de verdade, nunca senti preconceito pelo fato de ser mulher. Então, assim, eu sempre brinco que eu não devo ser a melhor pessoa para discutir o assunto nesse sentido. Mas uma coisa é fato, né? Eu até resolvi pesquisar sobre isso, sobre esses números, porque me pediram uma vez para escrever um artigo a esse respeito. Eu falei, olha, eu acho que não vai ser o que vocês esperam. E aí eu descobri algumas coisas muito curiosas, né? A mulher é muito modesta na hora de falar de si própria. Esse é um dado, inclusive, que é relativamente famoso, né? Quando você faz o seu perfil no LinkedIn, você escolhe quais são as habilidades que você tem. E as mulheres são infinitamente mais modestas na hora de se atribuírem essas habilidades. Então,
elas põem proporcionalmente, acho que menos da metade do que os homens põem de habilidades. Elas pedem muito menos referral, ou seja, muito menos aquela parte em que você pede para alguém escrever alguma coisa a seu respeito. Se você olhar os perfis, é curioso, porque a mulher começa sempre do primeiro cargo. Então, ela começa, sei lá, de quando ela foi estagiária. O homem, curiosamente, começa do metade da carreira dele para cima. É quase como se ele tivesse nascido gerente. Né? Não, gente, são umas coisas curiosas, né? Sensacional. Aí você tem, assim, então você tem algumas coisas do comportamento, por exemplo, outra coisa, tem uma outra pesquisa, quando você entrevista todo mundo, quando eles estão se formando, tanto homem como mulher, todos eles querem ser CEOs. Se depois de 11 anos, mais ou menos, de carreira, a mulher não atingiu o patamar que ela queria, que provavelmente deve ser, sei lá, gerente sênior ou diretor, ela meio que dá uma desanimada. E aí a sensação que dá é que, assim, muito provavelmente, e aí é uma inferência minha, porque a pesquisa não diz, eu imagino que ela chegue naquele momento da vida dela em que, assim, ou ela já tem filhos, ou ela está pensando em ter filhos, e ela fala, se não foi até agora, não vai mais. Então, ela dá uma desacelerada. Então, assim, é muito curioso, tanto homem como mulher, na pesquisa, proporcionalmente, todos eles querem um trabalho desafiador. Só que a questão do trabalho ser mais flexível ou menos, obviamente, é mais importante para a mulher. A mulher busca muito mais uma liderança inspiradora, e a liderança inspiradora é um fato motivador para ela, em uma proporção muito maior do que é para os homens. Então, você tem uma combinação de coisas assim, de que a mulher foi, acho que, criada de alguma forma, achando que por ser mulher ela tinha que ser muito melhor, ela tinha que se provar muito mais. Então, para ela ser autoelogiosa e para ela se vender, custa muito mais. Numericamente está provado que, independente da indústria, as mulheres aplicam muito menos do que os homens para as mesmas vagas. A maioria dos recrutadores são mulheres. E a recrutador mulher, percentualmente, abre menos perfis de mulheres. Isso é... Olha... Então... Eu queria voltar num dado que você falou, porque são dados muito interessantes e muito reveladores também, né? Geram insights bem interessantes. Eu acho que essa questão, quando você falou dos 11 anos, né, chega um momento que a mulher fala, então, já não foi até aqui, eu vou dar uma desacelerada e vou me dedicar ou voltar minha energia para outra atividade, pode ser ter filho, mas pode ser uma outra atividade, etc. A minha questão é, será que agora que a gente está começando a evoluir mais como sociedade, estamos debatendo isso com muito mais abertura, a gente não vai começar a ver uma modificação onde realmente exista uma parceria entre homem e mulher? Porque... Então, eu acho que sim. Eu acho que tem uma questão cultural que é muito curiosa, né? Quando a maioria das empresas de tecnologia passou a dar o mesmo tempo de licença paternidade que as mulheres têm de licença maternidade, eles, de alguma forma, colocaram homens e mulheres na mesma posição. Por quê? Porque se antes alguma empresa tivesse alguma restrição por ter uma mulher imaginando que ela vai ficar fora por causa de licença maternidade, agora ele precisa pensar que qualquer homem que ele contratar também pode ter a esposa e ele também vai ter o direito de ficar, às vezes são 8 semanas, dependendo da empresa, dá o mesmo tempo. E acho que as empresas também começaram a entender que não é só garantir flexibilidade para a mulher, é garantir flexibilidade para o homem. Por quê? Porque o homem precisa garantir que aquela mulher possa ascender na carreira. Claro. Então, por exemplo, eu contratei um rapaz e um dia ele chegou para mim e falou assim, olha, a minha mulher essa semana vai estar no Japão, então eu vou precisar sair todo dia às 5 horas da tarde porque eu preciso pegar as crianças. E, gente, olha que bacana, né? Mas assim, até para mim, eu tive que pensar e tive que falar, gente, nunca tinha recebido esse pedido na vida, né? Porque assim, a mulher se vira, se não é ela pede para a mãe, ela pede para a vizinha. Já tem aquele network todo montado para essa situação.
que é para nunca pedir para o homem, pelo menos na cultura brasileira, né? Então, assim, eu acho que talvez seja cultural nosso. E agora você já começa a ver o movimento do homem entender que ele precisa ajudar a mulher nessas coisas, né? Então, assim, esse até talvez seja um grande benefício da pandemia, né? A pandemia mostrou isso mais do que nunca. Estão os dois trabalhando em casa, os dois têm um trabalho importante, as crianças estão... E aí alguém tem que ajudar a criança a entrar no Zoom, alguém tem que gravar... Então, assim, acho que acabou aproximando. E, para mim, eu acho que esse é que é um grande bloqueio do desenvolvimento das mulheres, né? Então, assim, se você olhar as mulheres que realmente ascenderam na sua carreira e chegaram a posições de CEO, se você olhar, ela tem um homem que proporcionou que ela chegasse até lá. Então, assim, ele ajuda com as crianças, se ela é transferida, ele topa que ele vai junto com ela na transferência. Então, assim, em algum momento as coisas começaram a mudar e talvez os homens mais evoluídos ou mais esclarecidos tenham realmente entendido, preciso ajudar essa mulher nessa trajetória. Que é uma coisa é parceria. fato. E uma coisa é fato, Bruno. A gente, assim, não é fácil para a mulher. Tá? Por mais que você tenha um super companheiro, você tem 3 jobs, né, na vida. Você é mãe, você é profissional e você é esposa. Então, assim, teu marido pode ser incrível, tem coisas que você não consegue tirar da balança da mulher, né? Então, assim, ela é mais sobrecarregada? Ela é mais sobrecarregada. Não é simples. Esse é um processo que eu acho que vai ser duro para o homem e para a mulher em termos de maturidade, né? Para a mulher, porque ela faz essa jornada em termos de dar todo o potencial dela e ter esse potencial reconhecido, e ter esse potencial reconhecido não só em elogios, mas numa carreira consistente, né? Que, aliás, é uma crítica comum das mulheres. Aumentou o volume de vagas, realmente, para mulheres no mercado de trabalho, mas não as vagas de melhor nível, que eu queria que você comentasse um pouquinho. Sim, eu acho que a questão de você não ver tantas mulheres em posições de diretoria, CEOs, tem uma combinação de fatores. Se você já não tiver uma mulher na liderança, você não vai conseguir inspirar a que outras mulheres cheguem até lá. Tem uma coisa da representatividade, né? Então, assim, na hora que uma Palmaca chega, a CEO da América Latina da SAP, e sai em todos os jornais, em todas as revistas, acende o olho de um monte de mulher que está provavelmente no meio da carreira, numa posição gerencial, que ela fala, ela chegou, talvez eu também possa chegar, né? Então, assim, eu acho que tem uma coisa também que a gente fala de sisterhood, de não sei o quê, eu acho que tem uma coisa de que as mulheres precisam se apoiar mais. Então, assim, de novo, não é só uma questão numérica de você ter mais mulheres na empresa, mas é assim, é você dividir as grandes posições com outras mulheres. De novo, acho que as mulheres precisam fazer mais por elas mesmas. E aí não é só você inspirar as meninas a começarem a crescer nas carreiras, mas é querer realmente ter gente do teu lado. É falar, eu quero uma mulher para dividir comigo a liderança. Então, acho que é um processo. É um processo mesmo. E eu estou muito curioso para saber como é que esse processo hoje é aí, no teu dia a dia de LinkedIn. Como é que é isso? Esse sisterhood aí existe no LinkedIn? Então, eu brinco que eu falo que o LinkedIn é uma empresa à parte, né? Eu acho que assim, eu acho que a gente tem realmente uma cultura que de todas as empresas que eu vi até hoje é absolutamente ímpar, né? Então, assim, além da gente ter todos os movimentos, né, de Out-in, movimento LGBT, Big, Black Inclusion, Women in LinkedIn, ela é uma empresa que realmente acredita no conceito de belonging, de diversidade. Existe uma valorização, sim, da mulher dentro do LinkedIn. Existe um nível de compreensão em todos os sentidos, e acho que não é só com relação à mulher. Ainda mais agora, em época de pandemia, a gente inclusive disponibilizou uma série de benefícios para quem tinha, por exemplo, que cuidar dos seus pais, né? Então, assim, existe um nível de compreensão de que o teu universo é além do trabalho.
Então, assim, né? Você tem filhos, você tem pai, você tem marido, você tem cachorro. Além de estar muito equilibrado dentro do LinkedIn de maneira geral, e aí é muito engraçado, ele só não é mais equilibrado porque, de novo, muitas vezes a gente enfrenta isso. Antes de você chegar num nível de gerência, você pode ter muito mais mulher que homem. Quando é para aplicar, você praticamente tem que pedir para elas, por favor, apliquem, apliquem. E aí você fala, mas por que ela não quer aplicar? E aí pode ter uma série de razões. Ela não quer aplicar porque, de novo, é isso. Ela precisa de um pouco mais de flexibilidade, gerenciar pessoas implica em você ser menos dona do seu tempo, né? Então, assim, a partir do momento que você é menos dona do seu tempo, porque você tem mais gente com quem interagir, você tem que fazer mais reunião de feedback, você tem um time. As mulheres, acho que elas próprias acabam resistindo um pouco a fazer esse movimento. Então fica aí um alerta, né? Um alerta, Fica. um heads up aí para tomar a frente, se apropriar Acho desse espaço, se apropriar mesmo, né? que é isso, apliquem, né? Então, assim, você precisa de outras condições para aplicar, para exercer aquela função? Ok, quais são essas condições? Eu trabalhei na Microsoft, eu tinha uma funcionária que tem 3 filhos. E ela falava, 5 horas da tarde, cai a minha caneta, porque chova ou faça sol, eu vou pegar os meus filhos na escola. Tá ótimo, 5 horas da tarde. Ela saía, assim, altíssima performance, excepcional, incrível. Assim, ela pegava as crianças na escola, ela dava jantar, ela fazia o que ela tinha que fazer, ela fazia não sei quantas festas de aniversário do pijama. Eu falava, gente, é a superwoman, né? Porque assim, e ela dava conta de tudo. Mas ela teve que estabelecer uma série de limites, né? Então, assim, tem 20 viagens por ano? Eu vou fazer 10, né? Então, assim, nós vamos otimizar essas viagens. A mulher tem que entender que ela tem realmente um valor e que ela pode ter um equilíbrio entre vida e trabalho, mas que depende muito mais dela de estabelecer esses limites. Todas as estatísticas mostram, as empresas que são mais equilibradas são as empresas com mais sucesso. Agora já é a matemática explicando do ponto de vista financeiro por que você tem que ter diversidade dentro da sua empresa. Se aquela empresa não é diversa, não vá para ela. A Margaret Thatcher tem uma frase que é mais ou menos assim: se você quiser que alguém faça um discurso, chame um homem. Se você quiser que alguém faça, chame uma mulher. Então é isso, a gente deveria educar as nossas filhas para entender que, assim, o sonho delas, só quem põe um limite são elas mesmas. Eu sou filha de pai árabe, de pai libanês. Meu pai falava assim, seja o que você quiser e desde que você seja feliz, você será bem-sucedida. Então, eu tenho uma noção distorcida da realidade, porque eu acho que assim, a mulher que quis chegar lá, ela chegou, gente. Ela quis ser astronauta, ela foi astronauta. Ela quis ganhar Nobel, ela ganhou Nobel. Ela quis ser matemática, ela foi. Mas são meia dúzia. Eu falei, então, talvez tenham sido a meia dúzia que realmente quis. Então, assim, entendo, acho que tem preconceito, sim. Entendo que, por exemplo, que no mercado financeiro é uma indústria muito mais masculina. Mas você tem casos emblemáticos da mulher que ela conseguiu, ela está lá. Permita-me discordar um pouco. Eu entendo o que você está falando e eu acho que a gente até acaba exaltando justamente pelo fato de serem poucos e serem pioneiros. Mas eu acho que o pioneirismo e o fato de serem poucos também é por toda essa questão que você mesmo estava colocando de ter uma certa visão enviesada de que o homem vai e a mulher é que tem que se sacrificar para a carreira. Nós estamos tentando evoluir como sociedade, mas você veja, nós estamos em 2020, o ano que ainda não começou, e nós ainda estamos debatendo quais são os melhores caminhos. Nós ainda temos que colocar gols nas empresas, porque isso não vem de forma natural. Nós ainda temos que fazer trabalhos muito fortes de inclusão, não só para mulheres, mas para várias minorias. Então, eu acho que nós estamos num processo de evolução. Eu acho que, em alguns casos, a gente já poderia ter evoluído mais se as mulheres tivessem mais fé nelas mesmas. A empresa te ajuda? Te ajuda. Por exemplo, eu tenho um time super diverso. Eu tenho o time mais diverso dentro do LinkedIn Brasil.
Mas eu nunca nem tive que fazer força. Nunca foi uma coisa que eu falei, eu preciso garantir que essa vaga agora, ou contei. Um belo dia, quando eu vi, estava feito. Então, assim, é raro? Não é o normal? Não, não é. Porque a gente tende, inclusive, a andar com os nossos iguais, né? Porque é mais fácil, né? Até em termos de gestão, talvez seja um local de conforto. Acho que tem muito para se evoluir ainda? Acho que tem. Acho que é um desafio para a mulher e que muitas mulheres não querem, porque é pesado, você fica realmente exausta, você fica exausta. Por mais que teu amigo seja parceiro, é aquele negócio, a criança, normalmente, ela recorre primeiro à mãe. É verdade. Né? No primeiro ano, o pai está ali meio que de retaguarda, né? O pai se sente até meio abandonado no começo. Então, assim... É uma experiência mesmo masculina essa. Eu passei... Nós três aqui certamente passamos por isso, né? Uma coisa fica de lado aí, não vem não, entendeu? Não vem não, tem um peso. Deixa eu te perguntar uma coisa, Ana. Eu estava aqui pensando no que você estava falando, questão da evolução, né? E agora eu até quero trazer um tema que tem a ver com a evolução, mas tem a ver com a evolução desse momento que nós estamos, como um ambiente. Nós estamos falando de ambiente profissional, o ambiente do trabalho, nós estamos falando de diversidade. Eu quero saber de você o seguinte: o que você e a tua equipe e a tua empresa, como é que o LinkedIn estão olhando essa evolução que nós estamos passando nas relações de trabalho, no modelo do trabalho? Quer dizer, nós seremos Anywhere Office mesmo? O que isso impacta? E como o LinkedIn é, de fato, o grande hub de conexões profissionais, enfim, eu estou muito curioso também para saber como é que vocês estão olhando o que vai ser o trabalho daqui para frente, porque nós estamos, na verdade, quando alguém falar para mim, é home office, não é home office, nós estamos trabalhando de casa, tentando passar por uma tempestade, todos nós. Essa é a verdade, isso não é o modelo de home office ainda. Agora eu quero ouvir, como é que vocês estão olhando isso? Então, é engraçado porque nesse ponto, de todas as empresas de tecnologia, né, que eu conheço, a maioria sempre foi muito flexível com essa relação de você poder trabalhar de casa. O LinkedIn também mas o LinkedIn sempre entendeu que você ter um ambiente de trabalho gostoso fazia parte da sua experiência profissional. Então, assim, a gente sempre teve a nossa mesa, onde você pode ter o seu porta-retrato, onde você pode ter as suas coisas. Então, assim, tem a copa que todo mundo come junto. Então, assim, as relações pessoais são muito, muito valorizadas, né? Tanto que, assim, acho que o maior desafio da pandemia é como é que a gente mantém a conexão com as pessoas se existe essa distância, né? Então, assim, acho que está sendo ainda um aprendizado para todo mundo. Eu não acho que a gente tenha chegado a nenhuma conclusão. Tem uma coisa, porque é o seguinte, é um home office que não é o home office que aconteceria numa situação normal, né? Porque no home office, na situação normal, teu filho vai para a escola, né? De repente, no dia que você está fazendo home office, o teu marido não está fazendo home office. Então, assim, essa conjuntura de estar todo mundo em casa ao mesmo tempo, disputando espaço, talvez não acontecesse numa situação normal. O LinkedIn se preocupou, inclusive, em garantir que a gente tivesse o mínimo de conforto, porque a gente não estava preparado, né? Então, assim, você tem cadeira, você tem mouse, você tem teclado, você tem tela, né? Porque é isso, ergonomicamente, como é que a gente faz para vocês terem o mínimo de condições para trabalhar? Porque as pessoas já estavam ficando com dor nas costas, estão trabalhando com a tela do notebook, então quem quis podia pedir uma tela grande, as pessoas compraram cadeira, teve gente que comprou mesa de trabalho, porque não tinha. Então, assim, eu acho que não se chegou ainda a uma conclusão como é que vai ser. O fato é que, assim, as opiniões se dividem. Então, assim, no caso do escritório do LinkedIn, principalmente do Brasil, o escritório é tão gostoso, estar lá com as pessoas é tão bom, que eu vou te dizer que deve estar bem dividido. Tem um número enorme de pessoas que quer voltar, porque quer voltar para aquele convívio, porque quer estar lá
porque a gente, da nossa cultura, tem um monte de coisa que a gente resolve em 5 minutinhos tomando um café. Eu brinco e falo que assim, a gente é super improdutivo, né? A gente marca um call de 1 hora. A gente resolve em 15 minutos, a gente enrola mais 45, porque ninguém sabe terminar antes do prazo que foi previsto. Assim, a gente não consegue marcar 15 minutos de call para discutir alguma coisa. A gente fala, como assim 15 minutos você discute alguma coisa? Então, tá sendo ainda um processo de adaptação. Eu vou te dizer que assim, eu estou em contagem regressiva, eu estou louca para voltar para o escritório. Mas deixa eu te perguntar, até porque eu te conheço, eu sei que você realmente é uma pessoa super sociável e inclusive, que junta o time muito, né? Aquela pessoa que cola as equipes. Como é que está sendo gerenciar essa turma toda da sua casa, provavelmente, e eles todos também espalhados? O que mudou? O que você está usando? Alguma técnica diferente? O que você pode dividir com a gente aqui que você tem usado para isso? Aí tem de tudo, né? Começou, a gente fazia o que a gente chamava de check-in. Todo dia a gente fazia check-in. A gente marcava um horário e a gente entrava todo mundo, o time inteiro, naquele horário, para conversar, para saber o que estava acontecendo. A gente deixou uma sala que ficava aberta o dia inteiro. E a gente, porque no escritório a gente tinha o horário da pipoca. A gente falava, vamos comer uma pipoca? Então, aí, digitalmente, a gente combinou o quê? Que quando alguém dissesse um para o outro, vamos comer uma pipoca, é porque era para entrar na sala para poder conversar. À medida que vai passando o tempo, a gente vai se acostumando. Mas, obviamente, surgiu uma necessidade ainda maior da gente estar falando com as pessoas o tempo inteiro e da gente estar dividindo. Só que também da gente estar dividindo com um pouco mais de disciplina. Então, assim, um pouco tem que provocar as pessoas, né? Então, assim, então hoje você vai falar disso, hoje você vai falar daquilo. Ah, hoje o tema é livre, mas eu vou fazer uma provocação. Tipo, sei lá, quais são os livros que você está lendo? O que você descobriu nessa pandemia que você gostava que você não sabia antes? Né? O que você mais sente falta? Então, assim, então tem um exercício. A gente, pessoalmente, aqui no Brasil, no meu time, a gente criou algumas premiações, que eram os Heroes Covid. Então, assim, eram as pessoas que legal! estavam... Fala sobre isso, que é legal. Não, são as pessoas que estão se destacando durante a pandemia, ajudando um ao outro, né? Então, teve uma que foi lá e decupou tudo que ela podia para falar de live, de stream, então ela ensina os outros. Então, assim, a gente foi dando premiações até para incentivar que a colaboração continuasse entre as pessoas, né? E, assim, e pequenas coisas, né? Então, assim, esse Heroes, eles ganham uma pantufa. Então, eu escolho a pantufa e eu mando a pantufa. Então, tem a pantufa do Scooby-Doo, tem a pantufa do Chewbacca. Então, assim, e aí tem essa brincadeira. Então, aí eles mandam a foto. Então, assim, a gente tem feito um esforço para a gente continuar próximos. Até porque, assim, uma equipe de vendas, eu entendo o conceito de home office, mas a equipe de vendas precisa daquele tumulto, todo mundo junto. Né? Você precisa ouvir o que está acontecendo. Tem coisas que ficam muito difíceis à distância. A boa notícia é que eu acho que a gente conseguiu realmente garantir uma colaboração que, pelo fato da gente estar longe do escritório, de certa forma, obrigou que a gente partilhasse com todo mundo. Então, se antes você partilhava com as pessoas que eram mais próximas suas, às vezes até fisicamente no escritório, agora você se sente impelido a dividir com todo mundo, a partilhar com todo mundo. E você acha que nesse processo de ser tudo à distância, um time que estava junto, que tinha esse bonding, né? Tinha essa conexão, essa ligação, essa coisa do estar junto, de agitação, e como é que é isso no remoto? Você sentiu ainda no começo, né, quando estava todo mundo muito ainda inseguro, com medo, né? Vamos falar claro, as pessoas estavam com medo, então não tem, né? Como é que você viu essa ligação, essa conexão? Ela se manteve, ela cresceu, teve-se oportunidade de discutir ações ou situações mais específicas ou delicadas? Como é que é essa gestão? Então, é que a gente é realmente um grupo muito, muito unido. Então, assim,
como o Bruno falou, essa é uma característica minha. Para mim não tem essa distinção, né? Para mim, assim, trabalho e vida pessoal são... Os meus melhores amigos acabaram sendo as pessoas com quem eu trabalhei, são as pessoas com quem eu trabalho. Então, assim, a gente teve até a sensibilidade de perceber, olha, achei o fulano meio tristinho no vídeo. Você dá uma ligada para ver se está tudo bem? Isso que você está falando é muito legal, porque a gente está acompanhando isso de perto e os relatos que a gente tem é que justamente essa questão toda de entender, de se aproximar, de perguntar como é que você está, mas como é que você está mesmo de verdade. Então, o que a gente tem ouvido é que a grande dificuldade e, ao mesmo tempo, o grande desafio dos líderes e equipes hoje, mesmo que não venham a ser remotos lá na frente, mas hoje é essa conexão. Então, eu estava curioso para ouvir, mas já entendi tudo. O time já está lá. Não, e Cadu, o que a gente sempre fala aqui, né, da questão de entender como a pessoa está e permitir, isso é uma coisa que é interessante, Ana, porque tem se debatido muito, inclusive aqui nos Estados Unidos hoje, que a questão de diversidade e inclusão é como você construir um ambiente onde as pessoas podem se apresentar de forma genuína, como elas são, inclusive trazendo suas vulnerabilidades, seus challenges, etc. Que é uma coisa que, obviamente, você tem que construir com o tempo, tem confiança e tal, mas como que as empresas começam a criar, se preocupar em ter ambientes mais propícios, porque você sabe, se você não tem isso, né, tem uma série de fatores de produtividade aí que caem. E o que eu estou ouvindo de você é que, mesmo durante essa pandemia, você está mostrando que tem algumas atividades interessantes que podem ser feitas nesse sentido. Não tem, e assim, né, o LinkedIn enfatiza uma coisa, que é uma expressão, eu nunca tinha ouvido falar, em compassion management, né, gerenciamento com compaixão. E não é da boca para fora, é muito genuíno, sabe? É no sentido de você efetivamente entender que aquelas pessoas precisam estar amparadas e suportadas por você. Então ficou essa bagunça de antecipa feriado no Brasil, não antecipa feriado, né? E aí chegou num determinado momento, eu falei pra galera, eu não quero saber se vocês anteciparam, se vocês não anteciparam feriado, vai ter feriado de novo, vai todo mundo para casa descansar, porque nós estamos ficando loucos, né? Tipo assim, precisa parar, gente, né? Porque assim... Perfeito. Eu queria antes eu sei que o Rogério já está me olhando de lado aqui, que tem que fechar o programa, mas eu quero uma coisa, não é nem pergunta nem nada, é um convite desde já. Uma das minhas grandes preocupações como um pesquisador na área de desenvolvimento humano, na consultoria que nós temos, com a parceria, inclusive, com o Bruno, nosso trabalho de aprendizagem, de performance, é essa questão da liderança consciente, da liderança integral, da liderança com compaixão. Então, eu quero já deixar aqui formalizado um convite para a gente fazer uma outra conversa para falar disso. Falar dessa conexão humana, dessa viagem de fora para dentro, de se autoconhecer e estender isso para o time. Quer dizer, isso está na pauta. A gente sabe, por exemplo, recentemente, né, algum tempo atrás, foi publicado um grande documento do Google falando sobre o projeto Aristóteles, que é o entendimento das equipes que funcionam bem, como é que elas funcionam, quer dizer, e compaixão está lá. Criar um ambiente seguro emocionalmente está lá, quer dizer, e eu quero muito ver falar disso com você e com mais algumas pessoas que a gente quer convidar. Aí, eu vou te contar que eu acho que assim, se as pessoas não são capazes... Olha a compaixão com eles aí. Mas ela que precisa ter compaixão comigo em algum momento. Mas você sabe que assim, eu vou te dizer que assim, na hora que as pessoas entenderem que as pessoas realmente, que as empresas são movidas por seres humanos e que se você não abraçar o que elas são na sua integralidade, você não vai ter o máximo delas, assim, as empresas não vão conseguir chegar onde elas querem. Então, assim, eu tenho um time hoje que, orgulhosamente, eu posso te dizer que, assim, um suporta o outro. Está muito claro que o sucesso individual de um não vai levar o time a lugar nenhum. Que, inclusive, assim, você pode falhar individualmente. Como time, nós temos que ser bem-sucedidos. E as pessoas têm as suas fraquezas, têm as suas dores. A venda depende de tudo, da tua psique, como é que você tá. Então, né, eu sempre brinco, se você estiver muito triste, talvez seja melhor você cancelar aquela ligação com o seu cliente, porque é isso, né? Para vender, você precisa
conseguir passar uma coisa boa e tem dia que você precisa entender que não é um bom dia para ele. Então, assim, não tem problema nenhum em dizer para ele, olha, cancela, deixa para amanhã, tira um dia, volta, né? Então, assim, eu acho que é um assunto maravilhoso que sim, que deveria ser abordado por todas as empresas e por todas as pessoas. Voltaremos ao página. Super aceito o convite. Coisas que eu adoraria estar colocando para você, mas eu tenho o dever institucional aqui de encerrar o programa. Mas eu quero fazer o encerramento desse programa porque você está numa rede social e é para você contar para a gente como é que o LinkedIn faz a curadoria de conteúdo ou ele não faz. Como é que essa coisa da fake news com esse debate que a gente está tendo. E aí eu peço para vocês, se quiserem complementar com mais alguma coisa, colocarem também, Cadu e Bruno. Não, esse negócio da fake news eu tô super curioso, porque justamente hoje social media se fala a beça de ângulos diferentes, tem tantas discussões em termos se as empresas devem regular as suas comunidades ou não, e eu também estou super interessado em ouvir aí como é que você, como executiva do LinkedIn, vê isso. Então, eu acho que o LinkedIn tem uma posição privilegiada nesse sentido, né? Eu não sei se pelo fato de sermos uma rede social profissional, você tem uma autorregulação natural dentro da própria rede. Então, é muito curioso, porque, assim, obviamente é dado o direito a cada um de denunciar algum conteúdo que ache que é inapropriado, ou que incita ódio, ou enfim, ou que não está condizente com aquela rede onde você está. E, obviamente, a gente tem um departamento que cuida disso, de toda e qualquer denúncia que possa ser feita. Mas eu vou te dizer que, assim, curiosamente, é um ambiente super seguro, em que muitas vezes a preocupação é justamente o contrário. O nível de interlocução é tão bom e é tão de alto nível que até as marcas falam, mas às vezes tem alguns comentários que eu não sei nem se a gente está preparado para responder, né, do ponto de vista só de saque digital. Então, assim, a gente realmente está conseguindo ficar à parte dessa discussão. A curadoria, na verdade, de conteúdo, ela existe em parte. Então, assim, a gente tem um time editorial que faz um boletim de notícias em que ele dá as notícias que são de maior destaque naquele dia. Mas, basicamente, a rede é que dá uma regulada nisso. Então, por exemplo, quando você tem top voices, o top voices são aquelas pessoas que conseguem ter um nível de engajamento altíssimo dentro da rede, sem que haja qualquer incentivo da nossa parte. É completamente diferente de influencers. Influencers são pessoas... É orgânico. E aí você percebe que você tem pessoas das mais diferentes profissões, né? Você tem um ex-jogador de tênis, você tem um diretor de arte, você tem... Então, assim, de novo, é um organismo vivo. O que determina o teu sucesso na rede ou não é a qualidade das conexões que você tem e o quanto essas conexões engajam com o seu conteúdo. Então, a sensação que dá é que, assim, conteúdo ruim, se é que existe, não vai para frente. Não, é filtrado, eu também acho. Eu acho engraçado porque você tem uma série de vídeos em vários canais de como você conseguir gerar page views, seguidores, etc., e você repara que a quantidade que você tem de LinkedIn é muito pequena, porque o algoritmo do LinkedIn é muito transparente e é claramente focado em engajamento. Ou seja, se você tiver um conteúdo bom, relevante para o momento, relevante para a sua rede de conexão e tudo mais, as pessoas vão estar comentando, vão estar debatendo e automaticamente esse conteúdo vai ser mais exposto. Se você não tem, amigo, a própria rede te abafa. Não é que nem em outras redes aqui, com todo respeito a todos têm modelos diferentes, mas onde você pode comprar seguidores ou onde você pode efetivar. E aí você passa, como você falou, eu sou um micro-influencer ou whatever. Então, aliás, eu até hoje estou tentando entender o que define um influencer. Que coisa mais diferente, né? Isso, né? Uma coisa nova. A gente vai discutir isso depois. Vai trazer uma influência aqui. Ana, eu só queria te agradecer muito.
Acho que tem papo aqui para muito bate-papo aqui para frente. E vocês são ótimos de conversar, viu? Quando vocês quiserem conversar nessa pandemia, mesmo que seja fora do programa, se vocês quiserem, a gente pode bater um papinho sobre coisas polêmicas. Eu gostei, vocês são pessoas inteligentes, interessantes. O Cadu jogou um tema genial aqui, que é a gente falar de liderança, dessa liderança com compaixão. E você podia trazer um painel, Rogério, a gente podia fazer um painel que a gente nunca fez aqui. Eu fiz até numa versão americana, mas a gente podia fazer uma versão brasileira de um painel de liderança feminina. Isso ia ser legal. Eu acho genial. De liderança, né? De liderança de uma forma geral. E o meu tema, a minha provocação para a Ana, porque eu sabia eu sabia o que eu ia ouvir. Eu já tinha sacado de cara como é que ela lida com a equipe, qual é o jeito dela, mas é uma preocupação das pessoas. E é um tema, para mim, que suplanta a questão da liderança feminina ou não, né? É a liderança humana. Quer dizer, essa questão... Eu me lembro sempre do Dee Hock, né? Que foi um dos caras que criou a Visa, né? Lá atrás, ele tem um livro fabuloso que fala sobre isso, que é a Era da Administração Caórdica, onde ele fala que é o caos, a ordem e o coração, porque é cordis também, né? Então, começou o meu interesse lá atrás, estamos falando de coisa de quase 20 anos atrás, e esse é um tema que eu persigo, eu acho que é um tema chave para a gente discutir, principalmente no momento que nós estamos todos juntos, atravessando uma tempestade em barcos diferentes, e não no mesmo barco. Então, cada um tem uma realidade diferente e está lidando com essa tempestade de um jeito. E é isso que eu queria ouvir, quais são as experiências nesse sentido humano, efetivamente. Inclusive, Cadu, eu sei que o Rogério quer desligar, mas peraí, deixa eu só falar uma coisa. Não, é porque assim, tem uma coisa muito curiosa, né? Assim, tem a ver com pessoas e tem a ver com a cultura da empresa onde você está. Então, assim, quando começou a história da pandemia, a gente precisou criar uma série de playbooks para o time, de como é que o time ia atuar com os clientes. E a gente teve que dizer para os executivos de vendas. O negócio é o seguinte, a primeira coisa que eu preciso é que você legitimamente se interesse pelo seu cliente. Né? Ele está com saúde? Como é que está o negócio dele? Ele precisa de ajuda? Então, assim, parece discurso da boca para fora, não é. Assim, de verdade, a gente tinha uma preocupação de como é que eu também ajudo, como é que eu também suporto, como é que eu dou apoio para o meu cliente que, nesse momento, pode estar com um problema sério de fluxo de caixa. Então, assim, a primeira coisa que a gente fazia era a gente ligava para entender qual era o momento dele. Não estou interessada se vai me dar dinheiro, se não vai me dar dinheiro. Eu quero saber como é que você está. O que você precisa? Qual que é o teu problema? Né? Tipo, tem alguma coisa que eu posso fazer por você? E alguns falavam assim, não, o negócio está péssimo, está horroroso, parei tudo, não faço nada. A gente começou a pesquisar e a levantar uma série de dados e a gente começou a mandar, cada um individualmente mandava para a sua indústria, olha, é isso que está acontecendo na indústria, é isso que está acontecendo. E aí ele voltava e falava assim, me dá mais dados, me ajuda, que mais, né? Qual que é o comportamento? Então, assim, foi realmente um trabalho de primeiro entender que, além de empresas, você tinha seres humanos que também estavam com medo e que tinham não sei quantos funcionários respondendo para essas pessoas ou trabalhando nessas empresas e que realmente a conversa tinha que ser diferente. Se a conversa fosse pura e simplesmente transacional, eu estou aqui porque eu quero te vender alguma coisa, eu só preciso saber se você está a fim de comprar ou não, a gente tinha morrido. Então, assim, se você perguntar qual foi o grande brilhantismo do time ou do LinkedIn nesse momento, foi ter realmente um interesse genuíno em saber como é que as empresas, como é que as pessoas estavam e como é que a gente podia ajudar. Legal. Então, assim, eu realmente acredito nisso. Extrapola só a questão de como é que eu lido com o meu time, é como é que eu lido com os meus clientes. Inteira, né? É isso. Ana, muito obrigado. Obrigada. Celso, muito obrigado. E você que está nos ouvindo, se inscreva, amassa o like, estamos contando com você. Um grande abraço. Ana, obrigado de novo. Pessoal, vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada.